Salve, salve galera da Madeirada. Drayton Madeira, o comentarista de primeira, falando agora do pós-jogo aqui em um vídeo. Vou dar meu comentário, peço o comentário de vocês depois aí, com educação, como sempre, para a gente não falar algumas besteiras que a gente acaba falando em live, depois se arrepender, né? Porque tem uns alienados que sempre provocam, enfim. Derrota do Sport, 2-1, esperada para mim, não era novidade para ninguém. Fora de casa, eu disse que o Sport não ganharia nenhum dos três jogos. E a torcida do Sport ainda tem torcedor alienado que diz que a culpa somos, que os culpados somos nós que fazemos a cobertura da equipe do Sport Clube do Recife. Após a vinheta, eu vou falar um pouquinho sobre o assunto. Drayton Madeira. Antes de mais nada, deixa teu like aí, divulga a live. Estamos em 4,5 inscritos já, né? Nos 4,5 mil inscritos, ou seja, 4.500 inscritos, rumo aos 5 mil. Ajuda a gente aí, porque esse canal aqui é sério, não precisa babar ovo de ninguém, só fala da verdade, não é? Então, falamos de futebol aqui, não é um canal do esporte, é um canal que fala do esporte, fala do Vitória, fala do Vila, fala do Atlético, fala dos times da Série B, fala da Série C também, e o ano que vem falará da Série A. Infelizmente, sem o esporte. Por que, Drake, você diz isso? Porque eu cantei essa pedra há muito tempo. Eu disse que os 3 jogos fora de casa o esporte não ganharia nenhum, e não ganhou nenhum. Sabe por quê? Porque a gente comenta futebol com imparcialidade e com baseado não em estatística de faculdade de não sei o que, de não sei o que é tudo balela. Que futebol não é uma matemática exata. A única matemática que vale no futebol é quando termina o campeonato, que vai somar os pontos, vai quem sobe e quem desce. Tá certo? Mas eu quero falar do esporte. Não em si do jogo, porque o jogo foi um jogo meia boca, muita chuva, mas sim da apatia da equipe do esporte. Um time que não consegue produzir taticamente nem tecnicamente. Por quê? Porque já chegou no limite. Tem gente falando, Drayton, vai cair o técnico. Não adianta mais nada. O maior responsável por toda essa situação do Esporte Clube do Recife se chama Yuri Romão, que vai fazer declarações, que fez declarações, né, defendendo o técnico Edson Moreira. O Wellington Araújo fez um brilhante comentário na Rádio Clube de Pernambuco, né, e a capa lá tá o Yuri batendo no peito do Anderson Moreira, que é o que acontece. Yuri deu uma declaração esses dias, como Jorge Andrade, como todos os outros, que por ele, Anderson Moreira é o técnico até 2024. Ou seja, torcedor, o esporte está fadado ao fracasso. Passar o tempo todo no G4 para subir e não vai conseguir subir. Sabe quando o esporte volta para a primeira divisão? Nem eu. O ano que vem vai descer um monte de time mais forte, com recursos. O ano que vem tem times que subiram para a Série B, que estão com estrutura. Paysandu está organizadíssimo, viagens longas até o Pará. O Amazonas organizadíssimo, fora os que descerão, como times cascudos, como Goiás, que está acostumado a jogar a Série B, como um Vasco, que tem dinheiro, um Curitiba, que tem estrutura, um Santos. Imagina a Série B o ano que vem, a dificuldade. Você não conseguiu com todas as chances do esporte subir. O esporte não consegue subir. O ano passado, esse ano, a mesma coisa, o ano que vem não sobe de novo. Porque vai ter mais peso na Série B. Essa era a Série B para o esporte subir, era cotado para ser campeão. Eu nunca disse que o esporte seria campeão, mas o presidente Yuri Romão, junto com todos os seus conselheiros, eu digo que são os três patetas, Yuri, Carreiras e Jorge Andrade, não é? Esses caras são os administradores do esporte, junto com o quarto mosqueteiro, o D'Artagnan, ao contrário, o Edson Moreira. Esses caras vão afundar o esporte, mas tem torcedor que ainda chega na live e diz: não, Yuri está fazendo uma boa administração. Ele não faz administração boa nenhuma. O esporte está em recuperação judicial. Isso não é pagar conta de nada. Eu poderia fazer isso se fosse presidente.
Então, um presidente que dá declarações como essa para um treinador que dá dedo para sua torcida, que não desconhece o clube, desconhece a grandeza da torcida, e pasme, o que me deixa mais chateado é ver torcedor vir defender esse cara. Quer dizer, deve ser torcedor de 15 aninhos, 20 aninhos, que não sabe nada de futebol, aquele que mesmo torcedor que diz que torce para o Sport e torce para o Flamengo, que diz que torce para o Sport e torce para o Palmeiras. Não é um torcedor raiz, que é aquele torcedor que gosta, que ama o esporte, que ele diz é esporte e acabou. Eu sou torcedor do esporte. Ah, Drayton, mas aqui o meu canal é para falar de futebol, não é para falar só do esporte. Esporte é uma das pautas do canal Drayton Madeira. A maior audiência do meu canal não são de torcedores de esporte. Sabe por quê? Porque eles preferem os canais daqueles que puxam o saco do presidente Yuri Romão. Canais feito meu que criticam, não gostam. E a Derbal não gosta. De Monte, que é um canal exclusivo do esporte, mas Monte baixa o cacete. Mas o problema é que muitos canais também ficavam falando em título há um mês, 2 meses atrás, 2 meses atrás, ficavam falando em títulos. É de brincadeira ou não? Aí quando eu dizia que essa galera era alienado, muita gente me criticava. Por quê? Porque são youtubers. Não são comentaristas. Nunca pegaram no microfone num rádio, foram para um estádio comentar futebol como eu passei alguns anos da minha vida fazendo isso pela Rádio Tabocas FM. Como muitos passam que estão encaliçados sobre o que é realmente um futebol. Para você que acha que o esporte ainda tem chance, matematicamente, sim. Mas o esporte não vai subir. Porque o esporte não vai ganhar do Atlético. O esporte está numa situação terrível. O esporte tem um jogo com o Atlético que eu confiava até numa vitória do esporte contra o Ceará e o empate com o Mirassol para o esporte vir para jogar com a pressão da Ilha do Retiro e ganhar do Atlético. Mas vocês imaginam o clima hostil que vai estar aqui na Ilha do Retiro. Mas muitos torcedores do esporte são culpados. Porque são eles que entram dizendo que a imprensa é culpada, que a gente está batendo. Ora, somos nós que entramos em campo. O único responsável por tudo que está acontecendo é o presidente Yuri Romão, que não dá uma entrevista, só vai falar de SAF, pode ver essa semana, e tem canais que contribuem com isso. Aí tem pessoa que vai na live e diz que a gente está errado, que a gente está descendo o pau, que defende Enzo, o mesmo treinador que faz isso aqui para a torcida do esporte, né? Vídeos. O mesmo treinador que diz que o esporte é um time pequeno, que a Ponte Preta não tem que ter medo do esporte, que ela joga contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Um treinador que é arrogante, que é prepotente, que não entende nada de futebol, não entende, não entende. Olhem como o esporte joga, o esporte não tem jogadas. Eu falo isso, ó. Não tem jogadas. As substituições são as mesmas, sempre. 6 por meia dúzia. Não tem critérios na escalação. Mas por quê? Eu culpo só Anderson? Não. O culpado é o torcedor que apoia isso, que defende nas redes sociais Yuri Romão. O culpado principal é o presidente Yuri Romão. Aí ele bota pessoas. Aí vocês acham que ele já deixou. E outra coisa, viu? O esporte não vai subir. Ele é o técnico de 2024 do esporte. A pressão é muito grande. Vocês aí tem torcedor que diz: não, mas dá. Vocês acreditam mesmo que o esporte vai ganhar do Vitória em Salvador? Você, em sã consciência, acredita nisso? Só sendo um lunático, um alienado, ou você tem cãibra mental. Ah, Drake, não pode acontecer, não pode, mas qual a probabilidade de acontecer? 1%. Vocês acham mesmo que o Vitória tem um jogo agora com o Vila, que vai ser um jogo encardido, mas o Vitória joga em casa, é favorito, depois o Vitória sai para jogar com o Novo Horizontino, que ainda sonha. E o Vitória depois tem um jogo no Barradão com o estádio lotado com o Sport. Vocês acham que o Sport vai ganhar do Vitória lá? E se ganhar, Drake? Ganhou. Eu não acredito. Eu não acredito. Nem como torcedor, nem como comentarista. Muito menos como comentarista. Porque eu tenho os pés no chão. Agora, essa gestão vai deixar o esporte na humilhação. Porque é humilhante o que o esporte está passando.
Um time medíocre, fraco, liderado por um jogador paneleiro, que é Wagner Love. Um jogador que mandou a torcida ficar em casa. E ele foi hostilizado na ilha. Imagina na volta. Eu acho até que a diretoria devia ficar por lá. Mas sabe o que vai acontecer? A diretoria vai trazer jogadores e vão passar 3 dias de férias em casa. Feito o Igor Cariús recebendo muito dinheiro aí. Sem fazer nada, correndo, brincando. E olha que eu defendi algo parecido. Mas eu disse que tinha que ser 10% do salário, só que ele tinha que ficar recebendo. Para o clube não abandonar ele. Mas ele está ganhando o salário inteiro, 100 mil sem fazer nada. Essa gestão é essa que vocês querem para o Esporte Clube do Recife? De um treinador que ofende a torcida, que ofende tudo, e torcedor defendendo. Olha, faça-me o favor. Faça-me o favor. Eu acompanho um time gigante do esporte. Hoje o esporte é um time feito. O Anderson disse mesmo, ele tem razão. Vocês já acham que a Ponte Preta tem medo do esporte? Não tem não, porque tem um presidente que não tem pulso e tem um treinador que não tem comando e não tem esquema. Nenhum time tem medo hoje do esporte. E você ainda sonha com acesso? Eu joguei a toalha há muito tempo. Infelizmente.